Bom, creio que todos estão vendo, né, a apresentação. Qualquer coisa, dá um sinal para que eu possa fazer alguma correção. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Marcos de Almeida Meirelles. Eu sou acadêmico do programa de pós-graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros da Universidade Federal do Amazonas. E vou apresentar para vocês hoje a minha tese intitulada como Mapeamento de isótopos de estronços e sua aplicação no estudo de história de vida de peixes ciclatemenses em rios da bacia amazônica. Esse trabalho ele se encontra na área de concentração de uso sustentável de recursos pesqueiros e linha de pesquisa Ecologia de Recursos Pesqueiros. Ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Carlos Freitas, da UFAM, e com a orientação dos professores Marc Pole, do RD, da França, e Ranieri Garcês, da Universidade Federal de Rondônia. Desde já, gostaria de agradecer a presença da banca pela disponibilidade em avaliar o presente trabalho. A apresentação ela está estruturada da seguinte forma: iniciaremos pela introdução, justificativa, objetivos, capítulo 1, intitulado como Distribuição de isótopos de estronço em águas superficiais da bacia amazônica, uma base para estudo de proveniência. O capítulo 2, intitulado como Assinaturas isotópicas de estronço revelam um padrão de residência e dispersões ocasionais para o tucunaré-açu ciclatemense em afluentes do Médio Rio Negro, referências e, por último, agradecimento. Ao longo da história da bacia amazônica, ocorreu diversos eventos paleogeográficos que contribuíram para a diversificação da comunidade de plantas e animais, bem como para as comunidades de peixe. A exemplo do surgimento da Cordilheira dos Andes, estrutura, onde que inicialmente os rios eles nasciam no sentido noroeste e desaguavam no Pacífico. A partir de então, com o rompimento das placas do Pacífico e o surgimento das Cordilheiras dos Andes, formou-se um grande sistema central, o sistema Teba, onde que os rios passaram a correr no sentido contrário, de oeste para leste. Com isso, atualmente, a bacia amazônica ficou dividida em 3 grandes cratos. Ao norte está situado o escudo das Guianas, formadas por rochas ígneas e metamórficas. Ao sul, o escudo do Brasil Central, que além das rochas ígneas e metamórficas, também formado por rochas cristalinas. Essas duas estruturas são mais antigas, idades mais antigas, que já sofreram diversos processos de temperismo, fazendo com que abaixe no carregamento de sedimentos. Já os rios, já mais formado mais recente, está a Cordilheira dos Andes, que vem sofrendo diversos processos de temperismo, assim, carregando grande quantidade de sedimento, formando-se a bacia sedimentar localizada na parte central da bacia amazônica. Os rios que nascem nessas diferentes estruturas geológicas, eles possuem diferentes tipos de água. A exemplo do Rio Solimões, das Cordilheiras dos Andes, que nasce nas Cordilheiras dos Andes, possui uma alta condutividade elétrica, um alto valor de pH e uma baixa transparente, devido à grande quantidade de sedimentos que carregam. Já os rios que nascem no escudo das Guianas, a exemplo do Rio Negro, possuem um baixo valor de condutividade elétrica, um baixo valor de pH e uma alta transparência. Já os rios que nascem no escudo do Brasil Central são rios de águas claras, que possuem uma condutividade elétrica variando de 6 a 50 microsímil, um pH de 4,5 a 7, e também possuem uma alta transparência. Dentre esses diversos hábitats, com diferentes tipos de água, paranás, lagos, ocorre uma diversidade de espécies de peixes que possuem diversos padrões de migração, desde migração lateral, ocorrendo entre os rios, lagos, e migrações longitudinais, que ocorrem ao longo do percurso dos rios. E uma ampla revisão realizada por Herrera e colaboradores em 2003 verificou que as espécies da ordem Cicliforme, em qual inclui o gênero Cicla, ainda pouco se sabe sobre o padrão de movimentação dessas espécies. E isso representa um desafio para o monitoramento pesqueiro, uma vez que não se sabe os reais movimentos que essas espécies realizam nos seus habitats naturais. As espécies do gênero Cicla, elas se encontram distribuídas amplamente nos rios da bacia amazônica. Atualmente são descritas 16 espécies,
no qual o ciclotemense ele se destaca por possuir o maior tamanho e grande importância comercial. O ciclotemense, conhecido popularmente como tucunaré-paca ou açu, devido ao seu padrão de coloração, onde, quando ele apresenta um padrão de coloração mais escuros, ele é conhecido como tucunaré-açu. Quando ele possui as manchas ao longo do corpo, ele é conhecido como tucunaré-paca. Essa variação na coloração está relacionada ao estágio reprodutivo dessas espécies. Essa espécie foi descrita inicialmente como K estrategista. Mais recente, o Anne Miller descreveu como uma espécie que possui estratégia de vida em equilíbrio, possuindo desova parcelada, hábito diurno, comportamento territorialista, é descrita como sedentária e piscívora, sendo considerada uma espécie predadora de topo, assim exercendo um papel importante na regulação dos ecossistemas aquáticos. Essa espécie ela se encontra distribuída estritamente em rios de água preta, da bacia do Orinoco, Casaquiari e também do Amazonas. Além da importância ecológica, essa espécie possui grande importância para a pesca, onde ela é explotada por diversas modalidades, a exemplo da pesca subsistência, ornamental, comercial e esportiva, principalmente a pesca esportiva, onde ele é considerado um símbolo, principalmente aqui na região amazônica. E no estudo de Inomatas e Freitas de 2015, verificou que essa espécie está entre as mais desembarcadas na região do Médio Rio Negro. E mais recente, Vieira também relatou que essa espécie está entre as mais frequentes nas pescarias comerciais. E isso pode representar declínio sobre os estoques pesqueiros, uma vez que há uma grande busca por esses indivíduos. E uma análise mais aprofundada do BIC Colaboradores 2021, avaliando a influência da pesca sobre as populações ciclotemenses no Médio Rio Negro, verificou que um cenário de alta intensidade de pesca há uma diminuição na frequência de comprimento de indivíduos de maiores tamanhos. E também foi verificado a influência do número de pescadores sobre o tamanho médio dos peixes e do rendimento pesqueiro, tanto da pesca comercial quanto da pesca esportiva. Nesse sentido, se torna importante o conhecimento sobre os padrões de movimento dessa espécie, onde que atualmente existe uma controvérsia, onde alguns estudos falam que os peixes fazem movimentos de curta, média distância. Por outro lado, outros estudos apontam que esses indivíduos ficam restritos a determinados ambientes, tendo um comportamento de residência com alta fidelidade ao local de nascimento, não se deslocando amplamente entre as subbacias. A exemplo do estudo de Hohengaus e colaboradores, 2003, estudando populações no Rio Orinoco, na Venezuela, através de marcação e recaptura, que verificou que essas espécies chegaram a fazer movimentos de até 21 quilômetros. E no estudo de Hole e colaboradores, 2008, verificou que os indivíduos chegaram a movimentos a mais de 100 quilômetros. Por outro lado, no estudo de Souza e colaboradores, 2016, estudando as populações do Médio Rio Negro, verificou que os indivíduos ficaram restritos a determinados ambientes, não se deslocando, onde ele associou a possíveis barreiras hidroquímicas ou comportamento de fidelidade ao local de nascimento. Também no estudo de Willis e colaboradores 2015, verificou que as populações ciclotemenses estão espacialmente estruturadas na bacia do Orinoco, Casaquiari, Negro e também em afluentes do Madeira e do Amazonas, com a baixa troca de fluxogênio, relacionado principalmente à distância geográfica. E mais recente, Meirelles e colaboradores, com base em morfometria otolítica, verificou que as populações de ciclotemenses encontram-se espacialmente estruturadas no Rio Negro, Rio Atumã e no Rio Jatapu, devido à distância geográfica e também pela uma barreira imposta, a barragem de Balbina, que impede a dispersão desses indivíduos para as outras áreas. No entanto, para acompanhar individualmente a movimentação desses peixes em rios da bacia amazônica é uma das tarefas mais difíceis, e isso
Então, onde alguns estudos iniciais trouxeram alguns métodos tradicionais, como utilização de malhadeiras e também de medição corporal, e também com utilização de marcação, recaptura e telemetria, onde trouxeram alguns insights sobre a movimentação das espécies de peixe. No entanto, essas técnicas, elas apresentam limitações, uma vez que não é possível traçar toda a trajetória de vida desde o momento do nascimento até o momento de captura dos peixes, e também técnica com marcação, recaptura e telemetria há uma baixa capturabilidade dos peixes. Com isso, com o advento do surgimento do biogeomarcadores, ou marcadores isotópicos, no qual estruturas rígidas como escama, vértebras e otólitos registram o sinal químico do ambiente, é possível traçar a trajetória de vida desde o momento de nascimento até o momento de captura. Dentro dessas estruturas, os otólitos eles vêm sendo bastante utilizados, uma vez que seu crescimento é proporcional ao crescimento do peixe e é inerte, não sofrendo grandes variações ao longo da vida dos peixes. Os otólitos, do grego oto, que se refere ao ouvido, litro, pedras, são estruturas calcificadas encontradas apenas nos peixes teleósteos, que têm função de equilíbrio e audição. Nos peixes teleósteos são encontradas 3 estruturas, que são os otólitos asterisco, sagita e lapilos. Eles são formados basicamente por uma proteína chamada aragonita e outros elementos que são incorporados ao longo da vida dos peixes. Os elementos eles são incorporados através da alimentação, também pelas brânquias, que são metabolizados pelas proteínas plasmáticas, posteriormente são incorporados nos tecidos. Já nos otólitos, os elementos, eles, através da via sanguínea, ficam no líquido aquoso chamado endolínfio, e posteriormente são incorporados aos otólitos. E dentro dos elementos químicos mais utilizado no estudo de biomarcadores está o estrôncio, que é um elemento do grupo alcalino terroso, que substitui o cálcio na formação das estruturas ósseas. Eles são divididos em 4 isótopos, sendo que o 84, o 86 e o 88 são estáveis, e o 87 é radioativo, ou seja, sofre decaimento ao longo do tempo. E com isso, é utilizada a razão isotópica entre 86 e 87 para fazer esse balanceamento. Os estrôncios, eles são encontrados amplamente nas rochas, nas plantas que são absorvidas, também nos animais e nas águas superficiais e também incorporadas nos peixes. Inicialmente, os estudos de biomarcadores se davam amplamente em ambientes marinhos e na bacia amazônica foi utilizado para verificar a origem de nascimentos, rotas de migração e origem do pescado comercializado. Inicialmente, Poli Colaboradores 2014 validou o uso da técnica na bacia amazônica, onde verificou uma alta proporção entre os valores isotópicos da água e dos otólitos incorporados, mostrando assim a eficiência dessa técnica para ser utilizada em águas amazônicas. No mesmo ano, Souza e colaboradores verificou a origem de nascimento do ciclatemense com base nos marcadores isotópicos, que verificou com 99% de precisão a origem desses indivíduos. Em 2015, EG colaboradores traçou pela primeira vez as rotas de migração dos grandes bagres migradores. E, mais recente, Pereira e colaboradores, 2019, distinguiu a origem do pescado comercializado utilizando o pirarucu, onde conseguiu distinguir com 58% a origem dos peixes de ambientes selvagens e de criação. E também, com 76%, verificou em quais rios esses peixes pertenciam. De forma geral, esses estudos eles mostram a eficiência dessa técnica. No entanto, o seu uso tem sido limitado devido ao alto custo das análises, principalmente das análises de água, e pela escassez de dados de uma linha de base disponível. Com isso, as isoscapes elas surgem como uma técnica inovadora, onde é possível prever
os valores isotópicos com base em valores biodisponíveis. As isoscapes, elas consistem em mapas geoquímicos de distribuição geográfica de isótopos de estrôncio, de isótopos ou de outros elementos químicos, que a partir da disponibilidade desses isótopos em plantas, biominerais, solos, rochas, utilizando técnicas de geoprocessamento, é possível prever para outras regiões. Essas técnicas de geoprocessamento, elas levam em consideração que pontos próximos possuem valores semelhantes. Na bacia amazônica, alguns estudos iniciais fizeram alguns levantamentos sobre os isótopos de estrôncio em águas superficiais, a exemplo de Gaillard e colaboradores em 1997, que fez um levantamento no Baixo Amazonas. Queiroz e colaboradores realizou um levantamento em diversos rios na Amazônia Central. E, mais recente, Santos e colaboradores, 2015, verificou a distribuição amplamente em diversos rios da bacia amazônica, onde ele verificou que a razão isotópica ela estava relacionada à geologia local. No entanto, esses dados eles são pontuais, sendo que para estudo de proveniência, um pré-requisito é que haja um mapeamento detalhado das variações isotópicas, assim sendo possível compreender os padrões de movimento das espécies de peixe, como o ciclotemense, que, dada a sua história de vida e sua importância econômica e ecológica, essa espécie ela pode ser considerada vulnerável à degradação dos hábitats e também da explotação pesqueira, isso aliado a possíveis barreiras hidroquímicas e o comportamento de residência, onde as espécies ficam altamente localizadas, pode trazer fortes efeitos sobre suas populações, assim sendo importante compreender os reais movimentos que essas espécies realizam ao longo da sua vida para a criação de medidas de manejo e conservação de acordo com o seu padrão de movimento. Com isso, o presente estudo ele teve como objetivo geral mapear a distribuição espacial de isótopos de estrôncio na bacia amazônica e investigar os padrões de movimentação dos ciclotemenses no Médio Rio Negro. Para alcançar o objetivo geral, a tese foi dividida em 2 capítulos, onde o primeiro capítulo, intitulado como Distribuição de Isótopos de Estrôncio em Águas Superficiais da Bacia Amazônica, uma base para estudo de proveniência, já foi publicado na revista Science of the Total Environment, que teve como objetivo específico mapear a distribuição espacial de estrôncio em águas superficiais da Bacia Amazônica, relacionar a composição isotópica da água com a geologia local e validar o uso das isoscapes para estudos de proveniência e migração de peixe. A área de estudo compreende toda a bacia amazônica, uma extensa área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, que possui uma diversidade geológica. Para o estudo, foi inicialmente realizado um levantamento de valores isotópicos da literatura e também de amostra de otólitos disponível também na literatura, onde que os pontos em brancos representam as amostras de água, a distribuição das amostras de água, e em vermelho, triângulo em vermelho, representa a distribuição das amostras dos otólitos dos peixes. Além disso, foi incorporado mais 15 novas amostras em campo, totalizando assim um total de 205 pontos de amostra de valores isotópicos de águas. Em campo, as amostras foram coletadas utilizando um recipiente plástico. Esse recipiente inicialmente foi lavado com ácido nítrico para desmineralização. Após a coleta, as águas foram armazenadas em caixa térmica com gelo. Posteriormente, transportado para o laboratório de geologia da Universidade Federal do Amazonas, onde foram processados. No laboratório, essas amostras foram filtradas com
filtro de acetato de celulose de 22 micrômetros para retirada da matéria orgânica. Em seguida, foram transportados para um frasco de 500 ml e transportados para o laboratório de geocronologia da Universidade de Brasília, onde foi determinada a razão isotópica de estronço por meio de um espectrômetro de massa por termionização. Para a interpolação, foi utilizado a localização geográfica dos valores isotópicos de água distribuída na bacia amazônica e o limite de subbacia disponibilizado por 25 colaboradores em 2016. A interpolação foi realizada pelo software R, utilizando o pacote GStat, onde utilizamos o método de IDW, que considera que os pontos próximos possuem valores semelhantes. Após isso, foi produzida a Isoscapes, com auxílio do software QGIS, onde foi realizado um recorte das áreas de zonas úmidas disponibilizado por RES e colaboradores 2015, que representa as águas superficiais da bacia amazônica. Após isso, foi feita a extração dos valores interpolados para as subbacias, para posteriores análises estatísticas, onde foi relacionado para verificar a influência da idade geológica sobre os valores interpolados. Calculamos a idade geológica para cada subbacia, utilizando a carta cronoestratigráfica internacional, e também os valores médios interpolados para cada subbacia. Para validação, nós utilizamos os valores interpolados como variável preditora e os valores dos otólitos disponíveis na literatura, onde nós consideramos que o valor da borda dos otólitos, elas corresponde aos locais onde foram amostrados. Os resultados mostraram que há uma grande heterogeneidade na variação isotópica da bacia amazônica, onde os valores variaram de 0,705 a 0,771, e essa variação estava relacionada diretamente com a idade geológica, onde que o modelo de regressão mostrou um efeito significativo, apesar de uma baixa valor de explicação da idade geológica sobre os valores preditos, que pode ser explicado por rochas mais jovens possuir valores distintos. A exemplo da subbacia do Pacajá e de Manacapuru, que possuem idades semelhantes, porém valores distintos dos valores isotópicos. Isso ocorre porque essas rochas são os mais jovens e vêm sofrendo diversos processos ainda de temperismo e carregando grandes quantidades de sedimento. Isso faz com que há essa grande variação nos valores isotópicos. Foi observado que os menores valores isotópicos interpolados estavam relacionados com as rochas andinas e pré-andinas e pós-andinas, a exemplo do rio da subbacia do Ucaiali, Juruá, Purus, onde que os valores variaram de 0,708 a 0,724. Isso pode estar relacionado às rochas que recebem grande quantidade de rochas vulcânicas, fazendo com que esses valores fiquem mais baixos. E os valores intermediários foram observados para subbacias que drenam uma grande mistura de rochas vulcânicas e também sedimentares, a exemplo da subbacia do Madeira e do Abacaxi, onde os valores variaram de 0,709 a 0,736. E os maiores valores foram observados para as rochas que tenham sua origem no escudo das Guianas e também no escudo do Brasil Central, onde os valores variaram de 0,710 a 0,758. Esses valores mais altos ocorrem devido ao decaimento radioativo do rubídio 87 em um estrôncio 87, que possui uma meia-vida de 48 bilhões de anos. Assim, fazendo com que essas rochas mais antigas, elas possuem valores mais altos de
Stronço 87. Também foi observado que a subbacia do Madeira, ela apresenta uns maiores valores em comparação com outras subbacias de origem andina, e isso pode estar relacionado ao fato de que alguns tributários dessa bacia, eles têm sua origem na região do escudo do Brasil Central, assim influenciando nessa variação, e também pode estar relacionado a variações sazonais. E isso foi observado no estudo de Polo e Colaboradores 2014, que mostrou também, em comparação com outras subbacias de origem andina, a subbacia do Madeira também apresentou os maiores valores isotópicos. E no estudo de Santos Colaboradores 2015, verificou que a subbacia do Madeira apresentou uma maior variação sazonal em comparação também com as outras bacias de origem andina. Isso está relacionado à grande taxa de erosão e devido à interação de águas, rochas e sedimentos, assim ocorrendo uma grande variação dos valores isotópicos ao longo do ano. Também foi observado no presente estudo um gradiente leste-oeste, onde os valores iam aumentando de acordo com que recebiam a descarga de outros rios com valores isotópicos maiores, que assim influenciando nessa variação, e isso foi também observado por Bolches e Colaboradores 2010, que verificou que os tributários do rio Purus, quando se desaguavam no rio Solimões, os valores isotópicos iam aumentando lateralmente, assim criando esse gradiente ao longo da planície de inundação do Amazonas Solimões. Quanto aos valores, a relação dos valores preditos com os valores isotólicos, mostrou um ajuste de R quadrado de 81, 0,81, mostrando que os valores interpolados eles podem ser utilizados para as pesquisas futuras, onde que mostrou-se um grande grau de explicação da regressão linear. No entanto, esses valores eles podem ser influenciados por outros, além das variáveis naturais da geologia das nascentes dos rios, pode ser influenciado por outros fatores antrópicos, como o desmatamento, a mineração, que modificam o solo, as barragens que impedem a, a dispersão de sedimentos e o uso de insumos agrícolas, que foi observado no estudo de Tonsi e Andreança em 2019, que à medida que as águas iam passando por locais que havia plantações com uso de cal agrícola, os valores isotópicos de estrôncio iam diminuindo, mostrando a influência de insumos agrícolas sobre os valores isotópicos. E na bacia amazônica, algumas áreas são consideradas críticas, como a subbacia do Tapajós, Xingus e Madeira, onde que há um aumento constante do desmatamento, mineração, agricultura intensiva e representamento dos rios, e isso pode trazer implicações sobre as bases de valores isotópicos, isso implicando no desenvolvimento de mapas de referência, no estudo de proveniência e migração e no monitoramento ambiental dos ecossistemas amazônicos. Com isso, conclui-se que as variações sazonais estavam relacionadas diretamente com a geologia local, a alta relação observada nos valores preditos e medidos demonstram que essa base ela pode ser utilizada para pesquisas futuras. No entanto, deve ser considerado nos próximos estudos uma maior variação sazonal e também anual, ampliar as coletas de amostras, incluindo tributários de áreas de nascente, que são pouco estudados, integrar outros fatores ambientais, como a precipitação, fluxo hídrico
e uso do solo para melhorar a precisão dos modelos. Com isso, esse estudo ele contribui para preencher as lacunas de dados, da falta de dados de variabilidade isotópica da bacia amazônica, servindo como base para as pesquisas futuras de biogeoquímica, ecologia, pesca e também de impactos ambientais. Capítulo 2, intitulado Como assinaturas isotópicas de estronço revelam padrão de residência e dispersões ocasionais para Tucunaré-Açu, Ciclotemense e afluentes do Médio Rio Negro, teve como objetivo específico investigar os padrões de movimento do Tucunaré-Açu em afluentes do Médio Rio Negro e avaliar a influência da heterogeneidade geoquímica e da conectividade hidrológica na movimentação dos peixes. Esse capítulo ainda não foi publicado e teve como área de estudo a bacia do Médio Rio Negro, localizada especificamente no município de Barcelo. Nessa região possui também uma diversidade geológica, onde os tributários da margem esquerda eles recebem influência do escudo das Guianas, possuindo rochas da cobertura cenozoica. Já os rios da margem direita do Rio Negro recebem influência da bacia sedimentar dos Solimões Amazonas. Nessa região ocorre também uma alta intensidade de pesca e uma grande distribuição da espécie Ciclotemense. Para a captura de indivíduos, foi estabelecida inicialmente um N amostral de 10 indivíduos por cada localidade, onde nós padronizamos uma distância de aproximadamente 40 quilômetros do fluxo da área de confluência até o ponto amostral, e foi realizada a coleta através de pescarias experimentais, utilizando apetrechos como molinete, carretilha, e foi coletado em 2 tributários da margem direita, sendo o rio Cuyuni, o rio Caurés, e 2 tributários da margem esquerda, o rio Aracá e o rio Demene, e um ponto na região de confluência entre o rio Aracá e Demene, e um ponto ao longo do Rio Negro. Após coletados, os indivíduos eram submetidos à eutanásia pelo método de secção de medula espinhal, conforme o Comitê de Ética de Uso de Animais da UFAM. Após isso, acondicionados em caixa térmica para posterior processamento. Dos peixes, foi realizada a biometria para a retirada de comprimento e peso, e também foi feita a sexagem através da visualização macroscópica das gônadas para verificar os indivíduos machos e fêmeas. Após isso, foi retirado o otólito, onde foi feita uma incisão na parte ventral da cabeça dos peixes. Posteriormente, feita uma abertura no crânio e retirado o otólito sagita, que foi lavado e acondicionado em tubo de Eppendorf para posterior processamento. Esses otólitos foram transportados para a Universidade Federal de Rondônia, onde foi feito o preparamento. Em laboratório, esses otólitos eles foram emblocados, utilizando resina endurecedor. Após isso, foi marcado o núcleo para separação, utilizando um micrômetro digital. Em seguida, esses otólitos foram lixados, utilizando os lixas de polimento, variando de 800 a 1.200 micras, onde foram lixados, polidos, até a visualização do núcleo. Após isso, foram preparadas as lâminas para posterior às análises de estrôncio. Esses otólitos eles foram transportados para o laboratório de Química e Analítica em Lyon, onde foi determinadas as razões isotópicas através do espectrômetro de massa por termionização, onde foi feita uma leitura através de queima laser do núcleo até a borda. Posteriormente, esses valores foram computados para posterior análises gráficas.
Em cada ponto onde foi coletado os peixes, também foi realizada a coleta de amostra de água, conforme descrito anteriormente, e também foi utilizado a base proposta do estudo anterior para aumentar o N amostral dos locais e também para amostrar locais que não foram antes coletadas amostras de água. Para as análises dos dados, foi realizado inicialmente estatística descritiva para cálculo de frequência média e desvio padrão. Utilizamos o teste de Kruskal-Wallis para verificar se existe diferença do valor isotópico entre os locais amostrados e seguido da comparação pareada do teste de Dunn. Também foi aplicado a análise de cluster, utilizando a distância euclidiana para verificar a similaridade dos valores isotópicos amostrados em água, onde utilizou o seu coeficiente de correlação cofenética para verificar a precisão do modelo, onde que é considerado razoavelmente bom os valores variando de 0,7 a 0,8, bom de 0,8 a 0,9 e muito bom acima de 0,9. Também foi utilizada a regressão linear para verificar se os valores isotópicos da borda dos otólitos correspondiam com os locais amostrados, onde utilizamos como variável preditora a razão isotópica da água e variável resposta os valores isotópicos da borda dos otólitos. E para investigar o padrão de movimento do ciclo Temense, utilizou-se um gráfico de dispersão com linhas, onde no eixo X representa a variação do transecto, variando desde a borda até do núcleo até a borda, e no eixo Y os valores isotópicos encontrados. Os retângulos representam a variação isotópica da água. Com isso, nós hipotetizamos alguns movimentos, como os indivíduos que ficam nos seus locais de nascimento até o momento de captura, aqueles indivíduos que saíram e retornaram, e também aqueles indivíduos que foram para outros ambientes e não retornaram. Para avaliar a influência da heterogeneidade geoquímica na movimentação dos peixes, foi calculada a porcentagem da variabilidade otolítica ambiental proposta pela equação proposta por Rosa e colaboradores 2023, onde nós utilizamos a amplitude de variação dos valores isotópicos em otólitos e também em água. E seguido, nós determinamos comportamento residente, que foram aqueles peixes que permaneceram no seu local de nascimento até o momento de captura, e já os ativos foram aqueles peixes que saíram algum momento do seu ambiente de nascimento. Seguido, aplicamos uma regressão logística para verificar a probabilidade de movimentação em função da variabilidade otolítica ambiental. Foi coletado um total de 79 espécies de ciclotemense, sendo 60 fêmeas, 10 machos e 9 imaturos. O maior N amostral foi coletado para o rio Cunhuni, seguido do rio Aracá, Confluência e Caurés e Demene com 10 indivíduos. O comprimento dos peixes variaram de 20,40 centímetros a 53 centímetros e o peso de 55 a 2,685 kg. Os dados isotópicos, quando confrontados pelo teste de Kruskal-Wallis, mostrou diferença significativa, onde as comparações pareadas foi possível observar que o valor isotópico do rio Aracá foram os maiores, seguido das regiões de área de confluência Demene e Negro, que não apresentou diferença significativa entre si, e Caurés
e Cuyuni possuindo os menores valores isotópicos. Essa variação na razão isotópica pode estar relacionada à heterogeneidade geológica e também a possíveis variações sazonais e outros processos bioquímicos que não foram observados no presente estudo. O teste de Crux-Kowalski verificou uma similaridade separando os rios da margem direita e da margem esquerda, formando-se 3 clusters, onde que o rio separou claramente o rio Aracá da margem esquerda e agrupou o rio Cuyuni e o rio Caurés. Também verificou um agrupamento entre as áreas de confluência Demene e Negro. No geral, essa análise mostra que é possível, né, utilizar a assinatura isotópica dessa região, uma vez que existe diferença entre a composição isotópica entre esses locais. Quando aplicado a regressão para verificar se a composição isotópica do otólito estava proporcionalmente com a razão isotópica da água, verificou um ajuste de 95% do grau de explicação do R quadrado, mostrando, sim, que os valores dos otólitos da borda dos otólitos correspondiam com as áreas onde foram coletados. Isso foi observado em outros estudos, no exemplo de Polo e colaboradores de 2014, que também verificou uma alta proporção nos valores isotópicos da água em otólito, com valor aproximadamente a 1. E também foi observado por Avigliano e colaboradores em 2023, na subbacia do Rio Uruguai. Também observou um alto valor de explicação em relação aos valores isotópicos da água e dos otólitos, assim mostrando que, independente dos locais, há um registro proporcional nos valores isotópicos dos otólitos de acordo com os ambientes. Quanto ao padrão de movimento dos peixes, desde da área de nascimento até a área de captura, observou que no rio Caurés, Cuyuni e Negro apresentou um movimento restrito, onde as espécimes apresentou pouca variação ao longo dos transectos, mostrando uma baixa movimentação nessas áreas. Aqui os gráficos no retângulos mostram a variação isotópica da água e as linhas são as leituras isotópicas de cada peixe. Esse padrão de movimento mais restrito nessas áreas pode estar relacionado à seletividade de hábitats, onde essas espécies elas preferem ambientes mais estáveis, onde elas vivem próximo de galhos e troncos, e também pode estar relacionado a possíveis barreiras hidroquímicas. Isso foi observado no estudo de Willis e colaboradores de 2010, que mostrou que as espécies assembleias de peixes elas estavam separadas em rios com diferentes composições químicas de águas, sendo os rios de água pretas e rios de água clara. Também foi observado no estudo de Duncan Fernandes, de 2010, estudando espécies de arraias, sendo a Potamotrigo scorbina, Potamotrigo ocellata, onde verificou que essas espécies elas ficam localmente restritas nos rios Amazonas, não se dispersando para outros tributários da bacia amazônica. Por outro lado, outras espécies, como a Potamotrigo areba, foi encontrada amplamente distribuída ao longo dos rios da bacia amazônica. Segundo Codra, esse padrão mais restrito pode estar relacionado a mecanismos adaptativos fisiológicos dessas espécies que impede com que elas toleram outros rios com diferentes composições químicas da água. No estudo de Pereira e colaboradores de 2024, criou-se a influência
da variação da composição química da água e da assinatura isotópica sobre a movimentação do pseudoplatictoma fasciatum, onde foi observado que 80% dos peixes migram apenas na composição isotópica de valores, dos mesmos valores, onde que os indivíduos não se dispersavam ou não migravam para outras regiões com valores isotópicos distintos, sendo relacionado, assim, a possíveis barreiras também que impedem a dispersão ou migração dessas espécies para as outras áreas. Quanto ao padrão de movimento observado no rio Aracá e Demene, foi observada uma alta variabilidade no padrão de movimento nessas regiões, onde que alguns indivíduos eles se deslocaram do rio Aracá, se deslocaram até o Demene e retornaram para a área de captura, e já no rio Demene, 2 indivíduos capturados aos valores da leitura isotópica do núcleo correspondiam com a do rio Aracá, mostrando assim que pode existir corredores ecológicos nessa região que permite a dispersão desses indivíduos entre essas áreas. Isso também foi observado por Willis e colaboradores em 2010, que verificou que os peixes da espécie também ciclatemense, eles se dispersavam entre o Alto Rio Negro e também do Rio Orinoco, através do canal Casaquiari, que funciona como um corredor ecológico para a dispersão dessas espécies. E essas áreas podem servir como áreas fontes, onde permite essa troca de indivíduos, assim aumentando a diversidade genética e as resiliências das populações frente às pressões pesqueiras e possíveis mudanças ambientais. Também, essa dispersão pode estar relacionada a esses indivíduos deslocarem para outras regiões em busca de presas, onde foi observado no estudo de Aguiar Santos e colaboradores 2018, que na região do Aracá encontrou-se uma menor posição trófica, também estudando a espécie ciclotemense na mesma região, e já os rios Demene e na região de confluência houve uma maior amplitude na posição trófica, mostrando-se uma maior disponibilidade de presa nessas regiões. Já na região de confluência entre o Aracá e Demene, mostrou-se também uma alta variabilidade na movimentação ao longo dos transectos. Isso pode estar relacionado à mistura de rios com diferentes composições isotópicas, que foi observado por Lani, colaboradores 2018, e Avigliano, colaboradores 2023. Rios com diferentes composições isotópicas, eles demoram grandes distâncias para se misturar completamente, assim criando ruídos na variação isotópica. Isso ocorre principalmente na região de borda dos otólitos, onde que é registrado o sinal químico de até 20 dias antes. Assim, se os peixes se dispersarem com frequência entre esses diferentes ambientes, pode ser que eles registrem a assinatura isotópica dos locais que não foram amostrados, assim criando ruídos nas leituras, dificultando a interpretação da movimentação dos peixes. Assim, sendo importante, né, que os próximos estudos, eles consideram as áreas de confluência para verificar o padrão de movimento das espécies de peixe. Quando relacionado à porcentagem da variabilidade otolítica para verificar a probabilidade de movimento, o modelo de regressão logística mostrou um ajuste de 80%, um efeito significativo, mostrando que com aproximadamente 40% da variabilidade otolítica, os peixes eles tendem a ter um padrão mais ativos. E a faixa de variação dos valores residentes variaram de 2,79% a 33,19%, e ativo de 26,26% a 83,15% da variabilidade otolítica ambiental.
Esses valores, quando comparado com Rosa e colaboradores 2023, mostrou-se um padrão semelhante, onde que os autores eles verificaram que também aproximadamente 33%, 36% os peixes eles tendem a fazer movimentações da porcentagem otolítica ambiental, assim mostrando que, no presente estudo, a variação dos otólitos foi ideal para verificar esse padrão de movimentos entre ativos e residentes. Dentre as espécies ativas, 8 eram fêmeas, um macho e um indivíduo era imaturo. Esse padrão mais ativo foi observado principalmente nas fêmeas, que pode estar relacionado a esses indivíduos buscarem locais mais ideais para reprodução, alimentação e também refúgio. Com isso, conclui-se que o padrão de movimento dos peixes foi predominante residente, com 86,5%, e ocorreu dispersões ocasionais em 13,5%, mostrando-se que é importante a preservação de áreas que existem conexões, onde os rios da margem direita, que possuem valores isotópicos mais baixos, as populações, os peixes eles apresentaram movimentos mais estáveis, e já os rios da margem esquerda, com os valores mais altos, da razão isotópica, os peixes apresentaram uma maior mobilidade. E isso representa uma influência hidrogeológica local sobre a movimentação dessas espécies. Isso pode trazer implicações para a conservação, onde que é necessário proteger habitats críticos, principalmente onde que as espécies elas ficam altamente localizadas, assim podendo ter efeito da pesca. Por outro lado, também é importante proteger regiões onde há conectividade para aumentar a resiliência dessas espécies. E nos próximos estudos, é necessário expandir a escala temporal de amostragem, principalmente da variação isotópica da água, para verificar se existe realmente uma variação, se a variação observada estava relacionada à variação sazonal, e também integrar dados genéticos para verificar realmente se as espécies elas estão localmente restritas, ou seja, com baixa diversidade genética e com baixo fluxo gênico. Em síntese, nós aqui fornecemos no presente estudo a primeira isoscapes da bacia amazônica, onde que os valores mais altos estavam relacionados com as rochas mais antigas e os valores mais baixos estavam relacionados com as rochas mais jovens. Foi observado com os valores interpolados uma alta correlação. Assim, essa base da Isoscapes pode ser utilizada para pesquisas ecológicas futuras, arqueológicas e também para conservação. Quanto ao padrão de movimento de ciclotemense, foi observado um padrão predominante residente, onde que havia movimentações ocasionais entre as subbacias relacionado à realização do estudo, ao IRD pelo período de mobilidade acadêmica, a FAPEAM pelo auxílio na bolsa, ao programa de pós-graduação por permitir a formação profissional, ao Instituto Piatã por disponibilizar as instalações para os estudos, ao grupo de pesquisa GP PAEPAI, da Universidade Federal de Rondônia, que permitiu as instalações para a realização da preparação das amostras de autólipos. Também gostaria de agradecer ao pescador Gonô, que auxiliou na coleta dos peixes, ao Diego Valente, Marcos Repolho, Raoni Belém e a Gisele Santos, que me auxiliaram na coleta dos peixes, e todos os colegas do grupo Piatã, pelos momentos de convivência
e troca de experiência. E é isso. Obrigado.